Senhor, amados e inscritos do meu canal. É com muita alegria e satisfação que venho até vocês mais uma vez, trazendo mais um vídeo de reflexões bíblicas. Para mim é uma honra, para mim é um prazer, para mim é muito gratificante vir até vocês mediante as redes sociais, para que assim possamos comentar, para que assim possamos entender a palavra de Deus. Aquilo que verdadeiramente o Senhor tem a falar conosco, mediante a sua palavra. Então, para mim é motivo de muita alegria compartilhar da palavra de Deus e trazer a cada um de vocês assim um entendimento, uma reflexão daquilo que o Senhor quer falar conosco mediante a sua palavra. O texto que hoje, nesse momento, gostaria de trazer a cada um de vocês está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22 em diante, que fala a respeito Jesus, o pão da vida, né? O que eu quero trazer a vocês está também no livro de Êxodo, porque se tratando da vida do povo israelita, né, a gente vai chegar até mesmo esse versículo do capítulo 6 de João, e versículo 22. Para que a gente possa entender melhor, a gente tem que voltar ao passado. Voltar a muitos anos atrás. Quando se trata em falar da vida de Moisés, mediante o seu trajeto e sua missão. Sua missão que pelo qual foi assim concedida por Deus, como um homem que foi um mediador, o primeiro mediador entre Deus e o povo de Israel. E Jesus, claro que ele é muito maior do que Moisés, né? Porque ele é, a não ser o Filho de Deus, o enviado de Deus à terra para que assim viesse a cumprir um grande propósito e sacrifício de dar a sua vida em prol da humanidade. Porque mesmo está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu quero falar nesse momento, para que nós possamos chegar a esse desfecho dessa mensagem, fala-se a respeito desse grande trajeto, desse grande propósito que pelo qual Deus assim levantou Moisés, criado na casa de Faraó, criado como um príncipe egípcio, né? Mas Deus assim permitiu que houvesse uma reviravolta na sua vida, a ponto de até mesmo ele chegar a tirar a vida de um soldado egípcio, para que assim ele fugisse daquele propósito, para que assim ele fugisse e saísse logo de imediato da casa de Faraó e fosse ao deserto. Porque lá no deserto Deus assim queria tratar de Moisés. Lá no deserto, Deus queria assim cuidar de Moisés de uma forma que ele nunca tinha sido cuidado. Queria fazer dele um mediador. Queria fazer dele um homem, um profeta. Um homem que pelo qual assim ele pudesse ser um porta-voz do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso sobre a face da terra. Naquele momento, diante do rei Ramsés, que era o faraó daquela época, que assim tinha sido levantado. Mas o que eu quero dizer nesse momento, amados e inscritos no meu canal, ouvintes, vocês que nesse momento gostariam de entender o desfecho dessa mensagem, que fala-se a respeito da história de Moisés. Porque quando assim Moisés ele foi usado por Deus para assim tirar o povo de Israel da escravidão no Egito, debaixo do jugo do faraó Ramsés, Deus assim permitiu que todo o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, fosse para assim o deserto, para que eles pudessem ali levantar um altar de adoração ao único e verdadeiro Deus, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de tudo que nela há. Então, Deus assim permitiu que eles fossem para o deserto. E lá eles receberam o cuidado de Deus, o cuidado desse Deus tão maravilhoso, que assim de dia permitia que uma nuvem os cobrisse aquela grande multidão,
e eles assim não pudessem ficar ressecados ou até mesmo sendo queimados, maltratados por aquele sol escaldante que havia sobre aquele deserto. À noite, a temperatura caía abaixo de zero e Deus permitia que uma coluna de fogo os aquecesse, a tal ponto que eles não sentissem frio. Deus assim permitiu também que as roupas de seus corpos crescessem em seu próprio corpo e não se envelhecesse, não se desgastasse, nem mesmo a sandália dos seus pés. Tudo isso, Deus tinha um propósito, porque Ele tem um poder para todas as coisas. Não há impossíveis para o nosso Deus. E o que eu quero dizer nesse momento, meu querido e minha querida, que mediante a todo esse sacrifício, mediante a todo essa benfeitoria do nosso Deus, que assim de levar o povo de Israel ao deserto, permitiu que eles fossem alimentados por um pão chamado maná. O maná que caía do céu, né? E assim eles eram alimentados, toda aquela multidão, até que eles pudessem adentrar na terra prometida e pudessem assim fazer das suas próprias mãos úteis para assim plantar e poder colher dos frutos daquela grande e deleitosa terra, a Canaã, que era tão prometida, muito mesmo, até mesmo a Abraão, a Isaac e a Jacó. E por conta disso, meus amados e queridos ouvintes, eu trago o desfecho dessa mensagem falando a respeito da vinda de Cristo. Jesus, ele veio ao mundo com um propósito, algo que ele poderia realizar, de curar os enfermos, de libertar os cativos e oprimidos do diabo. Mas o verdadeiro propósito que assim Deus, mediante a pessoa de Cristo, veio realizar neste mundo, não só foi de dar alimentos físicos para que assim os seres humanos pudessem saciar a sua fome. Não. O verdadeiro propósito foi para que eles pudessem crer em Jesus como enviado de Deus. Esse foi o verdadeiro propósito. Muitos chegaram a dizer ali: Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? E ele mesmo disse, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, o que Deus ele estava querendo dizer através da pessoa de Cristo para todos aqueles povos ali reunidos, era falando que a obra verdadeira de Deus era que todos eles pudessem crer em Jesus, por ele ter sido enviado pelo próprio Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então é isso, meu amado e minha amada. Deus, mediante a pessoa de Cristo, ambos estavam glorificando um ao outro. Jesus glorificava ao Pai, e assim o Pai também o glorificara. E assim o Espírito Santo estava glorificando mediante as obras que assim estava realizando através da vida daqueles que pelo qual estava entregando a sua vida para ser desgastada aqui na terra, para que a obra de Deus fosse realizada mediante a palavra do Senhor. Então Deus, ele escolhia pessoas para que mediante o seu Santo Espírito, essas pessoas fossem grandemente usadas em curas, em libertações, em palavras que assim eram pregadas para que outras vidas fossem tocadas e até mesmo libertas de um cativeiro pecaminoso. Por conta disso, o próprio Jesus, ele mesmo chegou a dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Muitos até mesmo se preocupam em trabalhar somente em função das obras carnais, das obras terrestres. Mas não é isso o verdadeiro propósito pelo qual Deus assim nos chama e nos escolhe para que possamos assim estar vivendo.
Ele quer que venhamos a trabalhar para a obra que subsiste para a vida eterna. Porque aqui na terra é apenas uma passagem. Aqui na terra é apenas um momento pelo qual nós temos o encontro genuíno com Deus, mediante a pessoa do seu Santo Espírito, quando nós assim entregamos a nossa vida para Ele. Porque a palavra de Deus diz muito clara que o próprio Senhor Jesus Cristo ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornar filhos de Deus aos que crê no seu nome. Então, é isso que Deus ele faz mediante a pessoa de Cristo. Ele nos reconcilia novamente com Ele. Porque Jesus ele é a reconciliação da humanidade para com o próprio Deus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus ele é o pão vivo que desceu do céu, onde eu e você somos alimentados todos os dias por este alimento que desceu do céu. Porque quando nós comemos a sua carne e bebemos o seu sangue, o sangue da nova aliança, que foi vertida naquela cruz, para que assim pudesse trazer salvação, trazer a reconciliação, trazer a edificação das nossas vidas perante o nosso Deus. Se nós não provarmos, se nós não comermos desse pão e bebermos desse sangue, que é o próprio sangue de Cristo, que traz a simbologia do pão e traz a simbologia do vinho, que é o sangue da nova aliança que foi vertida naquela cruz, para que eu e você pudéssemos assim ter a redenção dos nossos pecados. Então, meu querido e minha querida, é com muita alegria que eu deixo essa reflexão nos seus corações, que Deus assim possa abençoar as suas vidas grandemente, no nome de Jesus Cristo. E fique com Deus, fique na paz do Senhor. E você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe os seus comentários, para que assim nós possamos juntos aprender mais da parte de Deus. Fique com Deus e foi mais um prazer poder estar compartilhando com vocês esse vídeo. Amém? Deus abençoe.